É preciso ter cautela para lidar com o filho adolescente. É uma fase cheia de mudanças, tanto físicas quanto emocionais. A gente conversou com uma psicóloga para saber qual deve ser a abordagem dos pais nessa fase de transição para a adolescência dos filhos. Acompanhe. Eles não gostam de ser chamados de crianças, mas ainda não são adolescentes. Dos 9 aos 12 anos está o período da pré-adolescência. Uma nova fase, onde o corpo passa por alterações físicas e hormonais, momento de introspecção e às vezes até de revolta. Valores, amizades e até mesmo o processo de aprendizagem passa por mudanças. A psicóloga Priscila Moura ressalta a importância dos pais de lidar com esse filho e, mais do que isso, conviverem felizes com um pré-adolescente. Olha, se você tem um filho pré-adolescente em casa, em primeiro lugar, aceite que seu filho cresceu e que aquela criança que existia antes não existe mais, né? Ela mudou, ele está se tornando um adulto, ele vai se tornar, está se tornando um jovem que vai se tornar um adulto e precisa muito do apoio dos pais e da família. Embora muitas vezes se torne difícil, irritado, ele precisa muito do apoio dos pais. Então é importante nessa época os pais estarem juntos, presentes, apoiando os filhos para que eles se sintam confiantes nessa fase que é muito gostosa, é muito importante, mas é cheia de medos e desafios. Priscila passa algumas dicas de como agir com os filhos pré-adolescentes. Primeira dica: é normal um filho nessa fase ter esquecimento. Saiba como lidar com isso. Os pais eles precisam ajudar os pré-adolescentes nessa parte do esquecimento. Os pais precisam escrever bilhetinhos para os adolescentes e colar na porta. Eles podem, durante o dia, lembrar, às vezes, de um bilhete, uma autorização, uma tarefa da casa. Os pré-adolescentes precisam desse apoio do pai. Segunda dica: as alterações hormonais nessa fase trazem alterações de humor e irritabilidade. Não discuta. Todo aquele corpo de criança vai mudar, vai se transformar num corpo de adulto. Os seios, pelos, tudo vai mudar. A voz dos meninos muda bastante nessa época. Olha, os pais precisam lembrar em primeiro lugar que eles são adultos e como adultos precisam agir como tal. Deixar pra lá quando for necessário. Se a briga estiver muito acalorada, espera, deixa pra lá, né? Levar às vezes uma discussão muito pra frente, as duas partes acabam dizendo coisas que vão magoar, que depois vai se arrepender de ter falado. Então os pais precisam contornar essas situações. Terceira dica: ouça, não deboche e nem ria dos problemas dele. Os pais precisam levar a sério as preocupações dos adolescentes, principalmente ouvir o que eles têm a dizer. Muitas vezes o adolescente ele vai contar uma coisa, um problema, uma situação que está acontecendo e ele não quer um conselho, ele não quer outra coisa, ele só quer ser ouvido, né? Então, muitas coisas que para os pais pode parecer uma grande besteira, para eles é importante. Daí a importância de não debochar, não rir, valorizar o que o adolescente vem trazendo para os pais, né? Quarta dica: pré-adolescentes querem ter mais autonomia, independência, ficam o tempo todo testando os pais. Use o bom senso e desligue-se da discussão. Isso os pré-adolescentes vão fazer. Eles vão ver ali, né, com os pais, eles vão disputar o poder para ver quem manda mais. Isso é uma coisa que vai acontecer e os pais têm que saber disso, né? E quem sempre vai mandar na casa é o pai e a mãe. Os adolescentes sabem disso e eles esperam isso. Os limites são muito importantes. Então, a hora que vai, com quem vai, para onde vai sair, é muito importante os pais saberem e não abrirem mão de manter esses limites, esse controle, se a gente pode dizer assim. Mas uma certa liberdade também precisa dar, porque é uma época de muitas descobertas. Quinta dica: nessa fase, os amigos passam a ser tudo na vida deles. Respeite, mas conheça as amizades. Os pais precisam entender que, por um tempo, eles vão ficar de lado. Por um tempo, o adolescente vai querer muito ficar com os amigos e eles vão se tornar muito importantes. Isso é extremamente importante para individuação, né, que a gente fala na psicologia, que é aquela época em que você descobre quem você é separado da família, né? Então,
Os amigos são muito importantes, ser aceito pelo grupo, sentir que tem costumes e jeitos diferentes da família. Essa é uma época muito importante. Os pais precisam sim respeitar, entender que por um tempo eles vão ficar de lado. É muito importante que os pais estejam perto, conheçam os filhos, conheçam os amigos dos filhos, claro, e que estejam presentes, né? O ideal é que os pais sejam pais. Amigos, os filhos vão ter muitos por aí, né? É claro que conversar, ser uma pessoa aberta, um pai que conversa, que ouve, que tem momentos de descontração, é importante, mas amigo, não. Sexta dica: pré-adolescentes odeiam ajudar nas tarefas domésticas, mas nem por isso você deve poupá-lo. Divida as grandes tarefas em várias pequenas. A família, ela só funciona com todos os membros ajudando. Então, o que os pais podem fazer nesse momento de ajudar os filhos nessa hora da tarefa doméstica? É dividir bem as tarefas, é separar assim, filho, nós queremos que você arrume seu quarto. Separa por pequenas partes. Filho, arruma esse canto do seu quarto hoje. Arruma amanhã, né? Amanhã você fala, arruma aquele outro canto. Ou você tem um exercício, você tem 28 exercícios para fazer. Separa 5 por dia, né? Parece que dividindo a tarefa em porções menores, fica mais fácil cumprir. Sétima dica: seja o porto seguro do seu filho. As preocupações deles nessa fase são intensas. Os pais sempre precisam demonstrar que estão do lado dos filhos, muito presentes e fazendo de tudo para os filhos entenderem que os pais estão sempre ali. Isso é uma forma dos pré-adolescentes se sentirem tranquilos e mais seguros, sabe? Saber que tem uma casa, uma família que está sempre ali presente, em que ele pode se apoiar, inclusive, para novas descobertas. Se sentir corajoso para avançar cada vez mais no seu desenvolvimento. Oitava dica: evite os sermões. Converse. O pré-adolescente detesta ouvir sermão. Eles vão até ouvir, mas eles não vão registrar nada do que está sendo falado. Conversa sempre com tranquilidade, aborda o problema em si, a questão daquele momento. Não traz coisa do passado, não fica falando durante muito tempo. Esse é o principal caminho, evitar o sermão. Lidar com um filho pré-adolescente realmente não é tarefa fácil. Mas seguindo essas regrinhas de educação, a sua vida e a dele ficam muito mais harmonizadas.